Agora nós vamos para a mensagem de hoje. Olha o tema: ser fiel a Deus é uma escolha que fazemos. Ser fiel a Deus é uma escolha que fazemos. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19 está escrito: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como da corça, faz-me andar em lugares altos. Abacuque destaca a importância de manter a fé e a esperança em tempos difíceis. Devemos refletir sobre os planos de Deus para as nossas vidas, lembrando que cada dia é um presente e que devemos cumprir nosso propósito. Manter-se fiel a Deus envolve alinhar nossas ações à sua vontade, buscando sempre o que é bom e justo. Para um pouquinho, aqui o profeta Abacuque, ele expressa um sentimento de fidelidade para com Deus. Ele menciona, ainda que os animais desapareçam dos currais, ainda que a produção de alimento não dê certo, ou seja, planta e não colhe, ainda que tudo dê errado, ele falou que iria continuar exultando, ou seja, glorificando a Deus, exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. A fidelidade é uma escolha que nós fazemos. A pessoa faz uma análise da vida e fala assim: poxa, como é que vai ser? Qual é a escolha que eu vou tomar? Um exemplo: os que são solteiros começam a namorar, eles precisam fazer uma escolha. Qual é uma escolha? Ter um namoro prostituto ou ter um namoro santo? Aí ele analisa e fala: olha, nós vamos ter um namoro santo. Bom, então já que nós teremos um namoro santo, então nós precisamos montar toda uma estratégia de vigilância, de cuidado, de atenção, de consagração, para que este namoro santo permaneça até o casamento. E aí o que acontece? Ali a pessoa escolheu ter um namoro santo, então paga o preço, para poder ali, de uma certa forma, concretizar aquele plano de fidelidade. Do mesmo jeito, eu aceito Cristo como meu Salvador. Ok, então eu escolho ser fiel a Deus ou ser uma pessoa relaxada? Eu faço uma análise. Eu escolho ser fiel a Deus, então eu preciso parar e analisar todos os setores da minha vida. Se eu escolho ser fiel a Deus e eu maltrato a minha esposa, eu já estou quebrando o meu projeto. Se eu escolho ser fiel a Deus e eu maltrato o meu marido, eu já estou quebrando o projeto. Se eu escolho ser fiel a Deus e eu maltrato os meus pais, não respeito os meus pais, eu já estou quebrando o projeto. Então, quando eu faço a análise e a escolha de ser fiel, então eu entendo que eu tenho obrigações. Eu escolho ser fiel, agora de repente eu começo a passar por uma luta na saúde. Não é porque eu estou passando por uma luta na saúde que agora eu vou achar que Deus não cura, eu vou achar que Deus não me ama. Não. Não é de repente eu escolho ser fiel a Deus e deparo com a situação, às vezes uma perda de emprego, uma situação desagradável na vida que pode acontecer, às vezes a perda de um ente querido. Mas eu escolhi ser fiel a Deus. Então, já que foi uma escolha, não importa o que aconteça na minha vida, eu não vou retroceder, eu vou continuar com o meu Deus. Aí o Abacuque vem e fala: ainda que não floresça a figueira, ainda que as uvas não dê ali, as videiras não dê as suas uvas, e ele mostra ali aparentemente tudo dando errado, mas ele finaliza falando que vai ser fiel a Deus. A mensagem de hoje eu quero trazer algumas passagens bíblicas que nos levam a refletir um pouco na vida e entender que a nossa vida aqui, se nós não tivermos o cuidado e não administrarmos ela de uma forma sábia, não passa de uma grande ilusão. Se nós não vivermos
da forma certa, se nós não agirmos da forma certa, se nós não soubermos conduzir a nossa vida da forma correta, não passa de uma grande ilusão. Por quê? Porque hoje você é uma criança, amanhã quando você abre os olhos, você fala, meu Deus, já cheguei na terceira idade. Aí depois quando você abre os olhos, fala, meu Deus, daqui para frente, a qualquer momento eu posso partir. Aí a pessoa olha para trás e fala, o que eu fiz, o que eu conquistei. E quando fala o que fiz e o que conquistei, a maior conquista, você pode ter certeza, é você ter curtido. E quando eu falo curtido, não é curtir o mundo, é curtir a família, é curtir momentos, é ser uma pessoa feliz, é ser uma pessoa alegre. Muitas pessoas às vezes se concentram tanto em construir patrimônios, que não é errado você construir patrimônios, mas às vezes deixa de curtir a família para construir patrimônio, deixa de curtir os filhos para construir patrimônio, deixa de viajar para construir patrimônio, pensa que não, tem uma terceira idade, um monte de patrimônio, e aí pensa que não, morre, gera briga para a família, e sem falar aquelas pessoas que quando morre fica tudo aí, como há casos de pessoas que eu conheço, que quando já estavam no patamar de velhice avançada, tinha muita conquista de bens, mas não tinha para quem deixar, ia ficar aí para o governo. Então a pessoa tem que entender que a vida ela é feita de momentos, e nós temos que saber extrair o melhor de cada momento. E às vezes a vida nos proporciona limões, e nós temos que fazer desses limões limonadas. Ou seja, você tem que saber extrair o melhor de cada situação adversa. Eu estou passando por lutas. Oh meu Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com essas lutas? Olha que maravilha, às vezes Deus nos proporciona ensinamentos de graça, né? Qual é a lição que eu posso extrair dessas lutas? Será que tem pessoas que em situações que precisam da minha ajuda e eu podendo ajudar não estou ajudando? Meu Deus, qual é o ensinamento que o Senhor quer transmitir com essa luta? Será que o Senhor está querendo me enfriar? Será que eu estou querendo criar asas e Deus fala, ei, você não sabe voar? E às vezes Deus vai lá, dá um breque, deixa eu pisar aqui no seu freio para você entender que não é do seu jeito. Então tem muitas coisas, lições que nós podemos extrair. Olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Porque nada trouxemos para este mundo. É verdade, né? Surgimos aqui peladinhos, né? Sem nada. E manifesto é que nada podemos levar desse mundo, é verdade. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se passaram a si mesmo com muitas dores. Aqui já começa dando um choque de realidade. Você não trouxe nada para esse mundo e você não vai levar nada desse mundo. Mas a correria, não sei o que, meu Deus, e agora? Tu tem o que comer, tendo o que comer, tendo o que vestir, contentáveis com isso. Esse versículo aqui não está querendo dizer para você ser um acomodado, um relaxado na vida. Você tem que trabalhar, você tem que lutar para conquistar. Correto? Não é errado. Mas aqui o que está cobrando é esse excesso. Aí aqui, por que a pessoa rala tanto, se corre tanto, se mata tanto? Porque às vezes é um desejo de ser rico. E o desejo de ser rico já levou a pessoa para a escravidão e para a miséria espiritual. Não é errado ser rico, você pode ser rico, desde que o seu coração não esteja na riqueza. É tanto que aqui fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de alguns males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a pessoa desesperada para ser rico. Quantas maldades acontecem no nosso país e no mundo, né? Por causa do dinheiro, pessoas matam pessoas. Por causa do dinheiro e do poder, pessoas desviam dinheiro da saúde, da educação, do transporte, dos remédios. Por causa de riqueza,
vão acumulando bilhões e bilhões, já tem dinheiro, se quisesse gastar até o último dia de vida, não conseguiria, da quantidade de fortuna acumulada em cima de sangue inocente, mas cada vez mais a pessoa quer. Então a pessoa dessa começou como? Começou assim? Não, ela começou devagarzinho. Dentro dela começou a brotar um desejo muito grande de ser rica. E aí quando surgiu uma oportunidade de suborno, ela aceitou. Quando assistiu uma oportunidade de algo ilícito, ela aceitou. Ela foi aceitando e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E tem gente que às vezes você vê ela ir dormir pobre e no dia seguinte ela está mega rica. Não existe isso daí, irmãos. É desvio de dinheiro. É sangue inocente, aquela prosperidade é sangue inocente. E essas pessoas irão pagar um alto preço diante de Deus. Por isso que a Bíblia vem e fala: ei, você tem o que comer, você tem o que vestir, se contente. Em primeiro lugar, tem que ter dentro de nós o sentimento de gratidão. Meu Deus, obrigado por isso que eu tenho. Obrigado, Pai. Mas você pode ralar, se esforçar, trabalhar para prosperar, crescer mais na vida, não é errado, mas não esqueça da família. Não esqueça da família. Muitos pais começam a ficar tão ausentes dos lares, aí começam a encher os filhos de tecnologia, achando que os filhos vão amá-los, porque entrega tecnologia nas mãos deles. Aí lá na frente estão os meninos tudo revoltados. Quando olha, o filho já está grande, já está adulto, não respeita mais, não aprendeu a amar. Aí lá na frente uma pessoa dessa cai de uma terceira idade para ser cuidado pelos filhos que não aprenderam a amar. Aí começa a sofrer, mesmo rodeado de fortuna, e não vê a hora que os pais morram para que possa ficar logo com o que tem e destruir tudo rapidamente. Destruir logo tudo rapidamente, sem falar a intriga que vai gerar na família e assim sucessivamente. Vamos ver mais uma meditação. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do meu pão, da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome do Senhor em vão. Olha que lindo. Aqui você encontra em Provérbios o servo de Deus pedindo: meu Deus, eu quero ter uma vida boa. Eu não quero a pobreza para não correr o risco de te roubar. Eu não quero a abundância, porque senão eu posso me ensoberbecer e começar a achar: cadê Deus? Não, foi na força do meu braço. Eu conquistei na força do meu braço. Eu sou bom, eu sou valente, eu sou o cara. Ou seja, às vezes o patamar de crescimento elevado leva a pessoa a esse nível de soberba. É mais ou menos o seguinte: se a pessoa está lá ganhando R$1.000, ela aceita o pastor repreender. Se ela ganha R$10.000, ela aceita o pastor repreender. Se ela ganha R$30.000, ela aceita o pastor repreender. Se ela ganha R$50.000, ela aceita o pastor repreender. Se ela ganha R$100.000, ela quer dizer como é que o pastor tem que agir dentro da igreja. E se o pastor repreender, ela não volta mais. Ou seja, já se perdeu. Lógico, tem as exceções. Tem as exceções. Mas muitas pessoas, quando chegam num patamar elevado, elas ficam soberbas. Elas acham que o que ela conquistou é fruto do trabalho dela somente. Ela não se sujeita mais à liderança espiritual. Ela não aceita mais ser confrontada pela palavra de Deus. Ela fica soberba. E aqui em Provérbios, dá para entender que essa pessoa, ela tinha dúvida até da estrutura espiritual dela. Ela tinha dúvida da estrutura espiritual. Por isso que ela pede: eu não quero a pobreza para não roubar. Eu não quero muita riqueza para não me ensoberbecer. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, ou seja, um padrão de vida decente. Padrão de vida que eu consiga desfrutar, ser feliz, curtir. E quando eu falo curtir, não é nada que seja pecaminoso. Lembrando, nós estamos meditando alguns versículos bíblicos isolados, tá bom?
Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na parte 6 está escrito: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esta citação é parte da carta da igreja em Esmirna, onde Deus exorta os crentes a permanecerem fiéis, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, prometendo-lhe a recompensa da vida eterna. O foco, irmãos, é salvação. Primeira coisa que você tem que focar na sua vida: salvação. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta você querer crescer financeiramente na vida, espiritualmente você estando na miséria. Por quê? Porque se você espiritualmente estiver na miséria, se você crescer muito financeiramente, você vai se perder. Já está perdido. Vai se perder mais ainda. Então o primeiro foco é você crescer na espiritualidade, é salvação. Por quê? Porque você chega num patamar de humildade, servo de Deus, serva do Senhor, e aí se você pode ir prosperando, o dinheiro não te contamina. Porque o problema do dinheiro é quando ele está no coração. O dinheiro, quando ele está no bolso, normal. É normal, o dinheiro é para você usar. Agora, quando o dinheiro está no coração, é aí que está o problema. E aqui em Apocalipse deixa bem claro: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E eu vou até citar aqui, como líder dessa igreja de Esmirna, ele morreu. A forma como ele morreu. E ele morreu justamente, morreu de uma forma bárbara, justamente para não negar a fé. Vamos dar sequência. A história tem documentado que o líder dessa igreja, o bispo Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, no dia 25 de fevereiro de 155, ou do 25/2, no nosso calendário, foi preso e queimado vivo nessa cidade. Tentaram intimidá-lo, mostrando feras, fogo e ameaças. Policarpo respondeu a eles: vocês me ameaçam com fogo que vai me queimar por algum instante e logo se apagará. Mas se vocês não se renderem ou não se arrependerem, enfrentarão um fogo que jamais se apagará, o fogo do juízo de Deus. De todas as formas tentaram fazê-lo negar sua fé. Ele era um senhor de 86 anos de idade e respondeu: eu sirvo Jesus há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como poderia eu blasfemar contra o meu Senhor e meu Salvador que me salvou? Seus inimigos ficaram furiosos e o levaram para a fogueira e o queimaram vivo. E enquanto seu corpo era consumido pelo fogo, ele dava graças a Deus e louvava a Jesus pelo privilégio de sofrer e morrer pelo seu nome. Ele entendeu o que é ser fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. Ele disse: não temerei o fogo que se apaga em breve, pois ele me levará a Deus. Então o Policarpo, que era o bispo da igreja de Esmirna, a história tem documentado, diante de uma perseguição, queriam que ele negasse a fé, ele falou que não. Resumindo, colocaram ele na fogueira para queimar vivo, e ele morreu louvando a Deus, cantando. Resumindo, ele sabia que aquele fogo em breve iria apagar. Ele sabia que aquele fogo iria levá-lo para Deus. Ou seja, será que um homem desse, será que ele estava preocupado em bens materiais? Será que um homem desse, será que ele estava pensando em dinheiro? Mais uma vez, não é errado você ter bens materiais, não é errado você ter dinheiro, desde que seja da forma certa. Cuidado para não trocar de Deus. Cuidado para não inverter o Deus, deixar de seguir o Deus da Bíblia para seguir o Deus Mamon, que é o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. Olha o que está escrito aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele,
mas também sofrendo por ele. Quando Paulo menciona que sofrer por Jesus é um privilégio, ele nos ensina que enfrentar perseguições e dificuldades por causa da nossa fé é um privilégio. Se você for demitido por não aceitar a corrupção, considere isso um privilégio. Se você for caluniado por não renunciar a princípios bíblicos, isso é um privilégio. Se você for preso por pregar contra o pecado, isso é um privilégio. Ou seja, aquilo que muitos encaram como um problema, a Bíblia vem e fala, isso é um privilégio. Então, quando você escolhe ser fiel a Deus, e você se depara por situações adversas, por ser fiel a Deus, a Bíblia fala que isso é um privilégio. Mas olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aqui está falando o seguinte: aquilo que você pode enfrentar de luta aqui na terra, não dá para comparar com aquilo que você vai conquistar, que é a glória, aquilo que Deus tem para você. É tanto que você encontra em Atos capítulo 5, versículo 41, que os apóstolos foram proibidos de ministrar a palavra, prenderam os apóstolos, bateram nos apóstolos, ou seja, chicotearam os apóstolos, e depois os apóstolos saíram da presença do conselho felizes, regozijando. Por quê? Porque eles se sentiram dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Irmãos, nós queremos ir para o céu, correto? Então vamos analisar se o nosso comportamento, se a nossa conduta está de acordo para nos levar para o céu. Vamos analisar se nós não estamos mais focados na terra do que no céu. Como moradores da terra, nós temos que, em parte, olhar para a terra, se concentrar nas coisas da terra, lutar para vencer, lutar para conquistar, mas nós não podemos esquecer que nós somos moradores do céu. Nós estamos aqui de passagem. Então toda e qualquer conquista sua aqui na terra é para a glória de Deus. Tudo que você for fazer aqui na terra, Deus tem que estar em primeiro lugar. É assim que funciona. Eu até preguei essa semana também, nas lives que eu estou fazendo, sobre a igreja de Pérgamo, que um bispo, que um servo de Deus lá, chamado Antipas, que ele também sofreu uma morte muito triste. Queriam que ele negasse a fé, ele não negou. Providenciaram um touro de bronze, oco no meio, colocaram esse Antipas dentro desse touro de bronze, tocaram fogo embaixo do touro, o touro esquentando aos poucos. Resumindo, o Antipas morreu sufocado, queimado dentro daquele touro de bronze. Para quê? Para não negar a fé. O apóstolo Paulo deixou bem claro: o viver é para Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Vamos viver a vida aqui no dia a dia, vamos ralar para conquistar, mas não vamos esquecer onde é a nossa morada eterna. A nossa morada eterna não é aqui. Então tudo o que façamos, que venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar todas essas pessoas. Que o Senhor possa derramar, meu Deus, da tua unção, da tua graça e do teu poder. Pai, faça uma obra completa na vida de cada um. Ser fiel ao Senhor é uma escolha que fazemos. O homem escolhe ser fiel à sua esposa, a mulher escolhe ser fiel ao seu marido. Não importa a luta que passa no casamento, permanece fiel. O servo escolhe ser fiel ao seu Deus, então ele procura sempre agir de acordo com os ensinamentos de Deus. Não importa o tamanho da luta que ele possa enfrentar. Como falou Abacuque, mesmo que não floresça a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim me exultarei no Senhor
e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pai, alcança o teu povo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.